Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nayane Peixoto e você está aqui nesse canal de Morfofuncional. O tema da nossa aula de hoje é sobre os eixos de construção do corpo e sobre os movimentos relacionados a esse eixo. Esse tema ele é continuidade do tema da nossa aula anterior, então eu sugiro que você volte lá, assista primeiro esse vídeo sobre planos anatômicos, porque esse aqui vai ser completamente complementar a ele e vai trazer muito mais informação. Então eu espero você aqui nessa aula, caso você não tenha visto. E se você já viu, sem nenhuma enrolação, vamos para o nosso conteúdo e você não sai daqui sem saber todos os eixos do corpo, os movimentos relacionados aos eixos e qual a relação desses movimentos com os planos anatômicos da aula anterior. Então, vamos para a próxima tela. Bom, os eixos, né? O que são os eixos? Os eixos, eles são linhas imaginárias que vão atravessar o corpo, ligando dois planos de delimitação e passando uma linha perpendicular aos planos de secção. Que é isso, professor? Pensei que eu nunca mais ia ter que estudar o que era uma coisa perpendicular, fazendo um curso da saúde, e vem você com essa palavra agora. Vamos lá? Olha só. Se você tem, deixa eu pegar meu pincelzinho aqui, ó. Se você tem um plano que ele liga aqui um lado ao outro, tá vendo? Ele tá ligando este plano lateral direito com esse plano lateral esquerdo, tá vendo? Ele fez essa ligação aqui, beleza? Só que se já tem um plano que corta aqui, ele fez uma linha perpendicular. Perpendicular é isso aqui, ó, é quando um tá indo pro lado, o outro tá indo pro outro. Tá vendo? Isso aqui, ó, é perpendicular, quando você tem um ângulo reto. Então, basicamente, isso significa ser perpendicular, se for uma coisa difícil para você. Então, vamos lá. Vamos entender cada um desses eixos. Dessa maneira, nós temos três eixos que vão estar aqui relacionados a esses planos. E sempre lembrando que eles se relacionam com os dois tipos de planos, tanto os de delimitação quanto os de secção. Eles ligam os de delimitação, mas eles formam uma linha perpendicular aos de secção. Então, vamos lá. Desse modo, nós temos o eixo transversal, o eixo sagital e o eixo longitudinal. Então, esses são os três eixos. Vamos explorar cada um deles agora para você compreender melhor. Começando pelo eixo transversal, nós temos esse eixo como o eixo que liga os planos laterais direito e esquerdo. Ou seja, ele é o eixo que vai unir os dois planos de delimitação laterais. Beleza? Então, significa que eu posso chamá-lo também de látero-lateral. Ele sai de um lado, de uma lateral até a outra. Então, ele é um eixo látero-lateral. Quando ele faz esse eixo látero-lateral, ele vai aqui de encontro, ele vai perpendicular ao plano sagital mediano. Olha aqui com quem que ele fez o ângulo reto, olha. Ele fez o ângulo reto, olha aqui o ângulo reto, com esse plano sagital mediano. Então, ele liga os dois laterais e ele vai confrontar, ele vai formar esse eixo aqui com o plano sagital mediano. Agora, esse eixo aqui, ele é chamado de eixo sagital ou também eu posso chamá-lo de antero-posterior. Por quê? Porque ele vai ligar o plano de delimitação anterior ao plano de delimitação posterior. Então, ele é antero-posterior ou sagital, que é o nome dele. E quando ele faz este movimento imaginário, digamos, esta linha imaginária em direção antero-posterior, ele vai fazer um ângulo reto justamente, olha aqui com qual plano? O plano coronal ou frontal. Olha com quem ele fez o ângulo reto aqui, com esse plano coronal ou frontal. Então, o eixo sagital, ele também pode ser chamado de eixo antero-posterior, porque ele faz uma linha imaginária do plano de delimitação anterior até o plano de delimitação posterior e ele cruza perpendicularmente o plano de secção frontal ou coronal. E por fim, nós temos aqui o eixo longitudinal ou também podemos chamá-lo de eixo supero-inferior, justamente por isso, porque ele vai fazer essa linha imaginária ligando os dois planos, o plano de delimitação superior e o plano de delimitação inferior. Quando ele faz esse movimento imaginário, essa linha imaginária, ele forma um ângulo reto, né? Ele vai ser perpendicular ao plano transverso. Então, ele faz essa linha aqui com o plano transverso. Repetindo, o eixo longitudinal, ele também pode ser chamado de supero-inferior, porque liga os planos de delimitação superior e inferior e forma um eixo aqui perpendicular
com o plano transverso. Para que todo esse conceito, que parece muito abstrato para você, faça sentido, nós podemos aplicá-lo aos movimentos humanos. Por quê? É muito complexo para você imaginar que existe uma linha imaginária depois de ter imaginado que existem planos de delimitação. E imaginar que está ocorrendo ali um plano de secção. Tá vendo que é tudo muito abstrato? Mas ele é muito importante, porque quando você analisa a cinesiologia, quando você analisa os movimentos, você percebe que os eixos, eles fazem todo sentido, porque é eles que vão sustentar o movimento. Então, quando você está lá na academia e você vai fazer uma flexão de bíceps, você precisa estar com alguma parte do seu corpo sustentada, fixa, travada. Esse é o eixo do seu movimento. Agora, se você modifica o movimento, você modifica a parte do seu corpo que precisa ficar travada, sustentada e assim sucessivamente. Mas é claro que esses conceitos que você está vendo aqui, eles são todos introdutórios, então vamos devagar. Vou apresentar para vocês apenas alguns movimentos aqui que são bem básicos e que permitem aqui você compreender essa questão dos planos e eixos nesse contexto. O primeiro deles que eu vou apresentar para vocês é o nosso movimento de flexão e extensão. A flexão, ela é o movimento que diminui o ângulo de uma articulação. Olha só, a posição desse membro, ele está estendido. Quando a pessoa levanta o antebraço, você vai perceber que diminui esse ângulo aqui. Então, isso chama-se flexão. O oposto desse movimento, que é estender o membro, ele é chamado de extensão. Então, a flexão, ela é oposta à extensão. A flexão, deixa eu ver se você consegue visualizar aqui. A flexão faz isso, diminui o ângulo, e a extensão aumenta o ângulo. Olha, diminuindo o ângulo, diminuindo e aumentando o ângulo. Esses são os movimentos de flexão e extensão. Dois outros movimentos que nós vamos ter aqui são os movimentos de abdução e adução. O movimento de abdução é o movimento de abrir, abduzir, certo? Então, ele está próximo do corpo, agora ele deixa de estar próximo do tronco e ele se afasta. Esse é o movimento de abdução. Agora, o movimento de adução é quando você aproxima aqui do corpo. Então, a abdução levantou, a adução você devolve para próximo do corpo. Então, são dois movimentos também antagônicos. E por fim, um outro movimento que eu vou apresentar para vocês compreenderem esses conceitos aqui sobre os eixos é o movimento de rotação. Rotação é quando você gira de um lado para o outro, gira de um lado para o outro. Então perceba que esse é o movimento de rotação. Tem a rotação lateral, rotação medial. Aqui é a mesma coisa. Rotação lateral quando você gira para o lado e rotação medial quando você gira para o centro. Então esses três movimentos vai te permitir entender aqui o que eles têm a ver com os eixos. Vamos compreender. Então vamos lá. Para você compreender melhor, eu trouxe para vocês aqui essas perinhas, certo? Imagine que isso aqui é uma pessoa, né? Uma pera, uma pessoinha. Nós vamos ter aqui a parte superior do corpo dela, certo? E nós temos aqui a parte inferior do corpo dela. Aqui nós temos a parte lateral, pode ser lateral esquerda, e a parte lateral direita, perceba? Olha esse eixo. Esse eixo aqui é o eixo transversal. Por quê? Porque está unindo aqui os dois vértices, né? São os planos de delimitação lateral esquerdo, direito, na verdade, e lateral esquerdo, beleza? Então, esse é o eixo transversal. Olha só, qual movimento é possível ser feito aqui, ó? Eu consigo girar essa estrutura aqui neste sentido, certo? Este é o movimento de flexão, esse movimento de flexão. Se eu tentar fazer o movimento de abdução, que ele é lateral, tá vendo? Não vai. E não vai por quê? Porque o eixo está sustentando o corpo e ele só vai permitir esse movimento aqui. Então, pense que se aqui tivesse uma articulação, era possível fazer apenas a flexão e a extensão. Flexão, extensão, flexão, extensão. Dessa maneira, a gente consegue concluir que os movimentos de flexão e extensão, eles ocorrem em torno do eixo transversal, do eixo látero-lateral. E esse eixo látero-lateral sustenta os movimentos que ocorrem em torno dele. Agora veja outra estrutura aqui. Olha só, tá vendo? A minha pessoa, ou seja, a minha pera, olha. Essa parte aqui é a parte anterior da pera. E essa parte aqui é a parte posterior da minha pessoa, da pera, tá vendo? Então, esse eixo, esse palitinho que tá passando aqui, deixa eu colocar no preto que fica mais fácil, tá vendo? Ó, esse palitinho que está passando aqui
É o meu eixo sagital. Não confunda ele com o plano, tá? Nós estamos falando de eixo, ok. Ele tem o mesmo nome do plano, mas não confunda. Então, esse eixo aqui, ó, ele está atravessando antero-posterior, beleza? Ele consegue agora fazer o mesmo movimento que a outra perinha estava fazendo? Olha, que é o movimento de flexão e extensão, não consegue. Vamos pôr as duas perinhas juntas aqui, olha. Vou até sustentar ela aqui para ficar mais fácil, ó. Tá vendo? Essa vai, mas essa aqui não vai. O eixo ele está na direção oposta aqui nesse caso, certo? Então, esse eixo que está ligando a região anterior da posterior, ele permite apenas os movimentos de adução e abdução, que são esses movimentos laterais. Se ele for fazer rotação, também não faz. Ele só permite esses movimentos aqui, que são movimentos laterais. Então, o que eu posso concluir? O que nós podemos concluir aqui? Que os movimentos de abdução e adução ocorrem em torno do eixo sagital, ou seja, do eixo antero-posterior. Perceberam isso? Então vamos para o nosso último agora. Olha mais essa minha perinha aqui, olha, superior e inferior, percebe? Esse eixo, então, ele está unindo agora a parte, o plano de delimitação superior ao inferior, ele está no sentido súpero e inferior, certo? Você consegue fazer flexão? Não consegue, olha aqui, ó, o eixo está sustentando e você não consegue fazer. Consegue fazer adução e abdução? Também não. Olha aqui, ó, o eixo sustentando. Agora, o que você consegue fazer? Você consegue girar. Você consegue girar. Olha aqui, ó. Você consegue girar. Girando, então, nós temos o movimento de rotação. Rotação lateral, rotação medial. Então, podemos concluir que o eixo longitudinal, que vai unir aqui o plano de delimitação superior ao inferior, permite apenas os movimentos de rotação, rotação lateral e rotação medial. Eu espero que sim, tenha ficado um pouco menos abstrato para você e você tenha conseguido concluir e compreender o que vem a ser o eixo, né? Que é essa linha imaginária. E essa linha ela é muito importante quando você tem referenciais relacionados ao movimento. Pessoal, então concluindo tudo que nós vimos nessa aula aqui, nós temos 3 eixos específicos. O eixo transversal, que ele vai unir os 2 planos laterais de delimitação. Por isso ele também é chamado de látero-lateral. Nós temos o eixo sagital, que ele vai unir os 2 planos de delimitação antero-posterior, por isso ele é chamado assim também. E aqui nós temos o eixo longitudinal, que ele vai unir os planos de delimitação superior e inferior, por isso ele se chama supero-inferior. O eixo transversal, ele também vai passar perpendicular, ele vai cortar, ele vai atravessar o plano de secção sagital. O eixo sagital, ele vai fazer atravessar esse corte com o plano de secção frontal. E o eixo longitudinal, ele vai fazer o mesmo com o plano de secção transverso. Dessa maneira, o eixo transversal permite os movimentos de flexão e extensão. Olha a mãozinha fazendo flexão e extensão aqui. O eixo sagital, ele permite os movimentos de adução e abdução. Olha a minha mãozinha. Afasta, aproxima. E o eixo longitudinal, ele permite os movimentos apenas de rotação. Olha a mãozinha fazendo aqui, ó, rotação. Nesse eixo, então, longitudinal. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula que eu tô adorando fazer. E se você chegou até aqui, você deve estar com a cabeça explodindo, porque você aprendeu um monte de coisa nova, mas não terminou. Então, vai para o próximo vídeo que eu vou deixar aqui para você. Esse próximo vídeo nós vamos falar sobre os termos indicativos de posição e direção. Ele vai concluir essa tríade dessa nomenclatura tão diferente que você está aprendendo agora. Primeiro você aprendeu os planos, agora você aprendeu os eixos e agora, depois desse vídeo, você vai aprender sobre os termos indicativos. E não esqueça, tudo usando como referencial a posição anatômica. Então essa playlist ela é muito importante. É importante que você assista ela por completo. Então eu deixo aqui, né, uma pausa para você tomar esse café, se ajeitar na cadeira e ir para o próximo vídeo que eu tô lá te esperando. Um abraço para você e tudo de bom!